Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Uma boa tarde para todos. Que a paz do Mestre Jesus seja sempre conosco, né? E eu parabenizo a todos vocês sempre que eu vou numa casa que ela está funcionando como um farol, né, que guia barcos que estão nos mares revoltos. Eu parabenizo, porque é com muita coragem que a gente tem que provar nossa fé. Não dizendo que quem não está aqui não tem a fé, mas aqueles que estão aqui realmente reconhecem a fé verdadeira de um verdadeiro cristão. Seja ele por necessidade ou seja ele para o trabalho. E é sobre o trabalho que nós vamos falar hoje. Então, hoje a nossa lição está no capítulo 25, Buscai e achareis, no título Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu vou ler o primeiro item e um pedacinho do primeiro. Gostaria que vocês lessem em casa os demais itens, que é composto de mais 2, 3, 4, 5 itens, certo? Mas lendo só esse daqui, a gente vai ter um entendimento do que Jesus queria dizer e complementar com o livro de Emmanuel aqui, o Pão Nosso. Vamos lá. Pede e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho se ele lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Isso está em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Pequeno comentário, Espírito de Verdade. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Gente, aqui só uma passagem como essa de Mateus, com essa prerrogativa do Espírito de Verdade, damos para imaginar a amplitude do que Jesus quis dizer para nós. Esse tocante de que
a crença em nós é maior do que a crença em Deus, é verdadeira dentro de nós ainda. Muitos de nós achamos que podemos fazer as coisas mais do que Deus, viu? Em muitas ocasiões, Muitas pessoas que se dizem fé cristãs, muitas vezes, deixam de acreditar em Deus para acreditar nas próprias forças. Não que não acreditando nas próprias forças não seja necessário, porque a fé humana é necessária. A fé divina também. Ela é maior do que a nossa fé humana, porque tudo só acontece com a vontade divina. Mas, às vezes, nós fazemos de muitas coisas. Interessante nós analisarmos que, às vezes, nós encontramos cristãos, espíritas e outros credos, que eles são verdadeiros, São Francisco, desapegaram-se até da matéria, mas não se entregaram a Deus, a entrega a Deus. E por que, Maria, não se entregaram a Deus? Porque muitas vezes é fácil renunciar aos bens do mundo, mas não é fácil querer controlar a consciência dos outros, não se meter na vida dos outros, ter controle da vida dos outros, querer influenciar a vontade e o querer das outras pessoas. Porque nós renunciamos os bens materiais, mas muitas vezes queremos controlar as pessoas no que se diz respeito ao que nós pensamos, ao que nós acreditamos. Veja como isso é interessante. Às vezes encontramos verdadeiros São Franciscos, mas ainda controladores de mente, querendo que os outros sigam seus passos, aonde na vida todos nós temos nosso caminho a trilhar. Apesar de um pode ser o espelho do outro, mas nunca jamais o caminho do outro. Eu vou pegar aqui o livro de Emmanuel para complementar é o Pão Nosso, né, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e vou ler essa parte daqui, do Buscais e Achareis, que ele vai dar uma suplementada, terra a terra para nós outros, e depois nós teceremos alguns comentários. Então, do livro Pão Nosso, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, vamos encontrar no capítulo 109, os 3 imperativos. E ele vai dizer o seguinte: eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Aí Emmanuel vai complementar para a gente: pede, buscai e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pede, buscai e batei. Esta trilogia de Jesus
reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Que maravilha! Que maravilha, Manuel, trazer para nós, ainda cascas grossas, essa sublimação espiritual, desse trabalho que temos que fazer, dentro de uma primitividade que ainda teimamos em ter, para podermos obter os objetivos sublimes da nossa o quê? A nossa glorificação, da nossa felicidade. Né? Interessante dizer que é o seguinte, que muitas pessoas, em muitos credos aí afora, veem essas palavras simplesmente como uma dádiva do mundo espiritual de Deus. Porque muitos pensam, né, que é só pedir e obter de Deus. Mas não é não está dizendo lá, Jesus mesmo já falou que nós não nos preocupássemos, que Deus abasteceríamos nós de tudo. Ele não disse lá, olhai as aves do céu, elas nem cegam, nem cegam, nem fiam, nem plantam, e Deus dá tudo a elas. E qual de vós pode acrescentar um palmo a ela, que é um côvado? E portanto Deus as alimenta. Jesus também fala, os lírios do campo, tão belos, e eu digo a vocês, nem Salomão em sua glória se vestiu como um deles. E olha, o ramo do mato aí, hoje e amanhã é lançado ao fogo. Quanto mais vós outros, homens de pouca fé. Jesus simplesmente nessa alegoria poética, ensina-nos a confiar na providência divina, claro. Ele diz, mas ele fala o quê? Que isso é uma lei natural, na qual nós temos o necessário. Deus dá o necessário a cada um de nós. Mas é natural, da natureza humana, da natureza do progresso, que haja o quê? Uma evolução para maior, para melhor. Porque essa palavra evolução é meio complicada, porque a evolução pode ser uma coisa para mim também. Mas uma evolução para melhor, uma evolução para a espiritualização, para o nosso progresso espiritual. No entanto, muitas pessoas podem ficar com a simplicidade, mas Deus deu a nós mais do que os animais, a inteligência para que nós pudéssemos desenvolver a ciência através do trabalho, fazer o progresso. Por isso que ele fala aqui do trabalho. Então vê interessante, não é só pedir a Deus, porque Deus a tudo nos provê. Mas quando pedirmos a Deus, peçamos com sinceridade, peçamos com humildade, peçamos com objetividade. Quem viu aqui em Nosso Lar, uma parte muito interessante no capítulo 7 do livro Nosso Lar, o enfermeiro Lísias, né, está junto de André Luiz, e ele começa a interrogar Lísias. Mas Lísias, meus pais, aqui no mundo espiritual, a gente não encontra com os entes queridos, não? Ele disse, sim, André, com certeza. E por que meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs que me antecederam, não vêm me visitar? Para encurtar a história, Lísia só diz, André, não se preocupe. Logo, logo você receberá a visita da sua mãe. Aí ela disse, minha mãe? Sim, ela vive em esferas mais altas, ela virá a você. Aí ele disse, eu desejo firmemente que minha mãe virá me ver. Ela virá me ver. Ela virá me ver. Lísia diz, André, quando a gente deseja, as coisas já estão em vias de acontecer. Mas é necessário desejar, saber desejar e merecer. Em outros termos, vontade firme, trabalho permanente e merecimento justo. Porque sem trabalho, gente, não há progresso. Não há progresso. Não adianta sentar numa cadeira e esperar, como diz Raul Seixas, a morte chegar, não, com a boca escancarada, pedindo que não vai acontecer. Vai acontecer o simples e o básico, mas nós temos sede de progresso. E esse progresso só existirá através do trabalho, do esforço individual e coletivo de todos nós. Necessário faz também, no livro Verdade e Vida, se não me engano, André Luiz, o É Caminho e Vida, não estou bem lembrado agora, mas tem uma lição lá que Emmanuel diz uma coisa muito interessante, que desejo é diferente de vontade. Nós pensamos que desejo é igual a vontade, e não é. O desejo, como ele diz aqui, é o princípio do ensejo animal, certo? É o princípio do ensejo animal, biológico, primitivo, que todos têm. Tudo que tem vida tem esse desejo de crescimento.
Desejar é importantíssimo, mas ele é só o princípio. Ele precisa de quê? Da vontade, porque a vontade é que direciona e faz com que nós escolhamos entre fazer ou não fazer, entre o sim e o não. Então, olha como é interessante esta parte. Então, quando nós desejamos, e todos nós desejamos, tudo deseja na vida um crescimento, uma melhora, um progresso, de repente vem a vontade. E essa vontade é o grande direcionador para que isso aconteça. Mas é necessário o quê? Trabalhar. Porque essa vontade, ela vem do esforço, ela dá o ensejo ao esforço de cada um para que haja o progresso. E é por isso que nós trabalhamos. Por que os espíritas trabalham? Para obterem progresso. E a maioria deles, inclusive aqueles mais médiums, para resgatar seus débitos através do trabalho. Porque só o trabalho constrói. O amor, ele constrói para a eternidade, mas o trabalho, dentro dos parâmetros do amor, ele constrói tanto na vida material como na vida espiritual. Então é necessário um trabalho constante, permanente, afinco, para que o que aconteça? Olha, buscais, achareis o trabalho e possas bater. E aí, através do trabalho feito, as realizações que virá, nós podemos gozar do progresso. Bate a porta que ela vos abrirá. Quer dizer, através da tua vontade, do teu desejo, da tua vontade, do teu trabalho, tu chegarás no lado ideal da vida. Olha como isso é interessante para todos nós. Isso que Jesus fala para todos nós traz um sentido para a vida. Você já pensou se na vida material uma pessoa que fosse vagabunda, que não tivesse ocupação nenhuma, progredisse materialmente? Isso é ilógico, é irracional. Para termos o progresso material, necessário faz que nós trabalhemos. Porque mesmo aqueles que possam ganhar uma fortuna de algum ponto, em termos aí, mas pode não a pessoa ganhar uma herança? Pode sim, você pode ganhar. Mas há que ter o trabalho de administrar aquela herança, porque senão ela se perde, ela se estagna. Então o trabalho é importantíssimo ao progresso. E esse progresso é que facultará a abertura da porta para que nós entramos e saiamos na vida espiritual coroado de glória. É isso que Jesus vem nos falar, isso aqui, dizer aos apóstolos, e falar que eles desapeguem dos bens materiais, e falar que eles confiem na providência divina. E esse capítulo é um dos capítulos menores do Evangelho, mas ele é tão maravilhoso que se você for pegar linha por linha, você se encanta. Eu, sinceramente, eu chego a me emocionar quando eu leio, quando eu escuto, eu tenho ele radiofonizado. Ele é maravilhoso. E isso, para nós outros, é muito importante. O progresso material não é importante? E o espiritual? O Evangelho nos fala que quando o homem consegue o progresso material, ele entra em um vazio que começa a pensar e ter fome e sede do progresso espiritual. E você pode olhar que é verdade. Muitas pessoas que são aquinhoadas com os bens materiais, elas chegam a um ponto da vida delas que elas começam a pensar: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho tudo isso? De que serve isso que eu me sinto vazio? Ah, já sei. Eu vou no shopping ali comprar um monte de roupa, aí comprar 10 pares de sapato, de sandália, sei quantos vestidos, calça, camisa, compra tudo. Quando eu chego em casa aqui, bota no guarda-roupa, o mesmo vazio. Diz: não é isso que eu queria. Já sei. Vai num restaurante desse que vende comidas maravilosas, compra todas as guloseimas que ele gosta, bota na geladeira, quando chega lá faz: não é isso que eu queria, já sei. É uma viagem aos Estados Unidos, Egito, Japão, China, Síria, tudo que é canto, Porto Rico, Porto Pobre. Quando chega faz: não é isso que eu queria. É porque dentro dela já está a fome e a sede de seu progresso espiritual. E é por isso que os Espíritos dizem assim: se esvazie do seu eu e encha-se de Deus, de amor, para que você possa realmente gozar das alegrias do mundo celestial. Mas isso só acontece se nós trabalharmos. E qual é o trabalho? Qual é o único trabalho que faz com que nós possamos chegar a esse patamar? A caridade, é o amor. Caridade, amor e movimento, o amor dinâmico. E em qualquer aspecto,
Não vamos aqui querer dizer como é que é a caridade, porque a gente não vai conseguir definir, porque é muitas. É muitos aspectos. Caridade vai desde um pensamentozinho até um olhar, um piscar de olhos. E muito mais. Certo? Por isso que o nosso irmão Fagner, ele canta uma música bem assim: um homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida é o trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Essa música chama-se Guerreiro Menino. Então veja, Fagner, na sua percepção, encontra dizer que o homem sem o trabalho social, sem a dignidade dele do trabalho inserido na sociedade, ele não tem honra, e o homem sem honra morre, mata e jamais será feliz. Afirma 3 vezes. Agora imaginemos nós, já compreendendo um pouco, sentindo a falta desse alimento espiritual, o que nós podemos dizer em termos de satisfação, que é a mesma coisa de felicidade. Porque o contrário de felicidade não é infelicidade. Felicidade é só um verbete, né? Isso aí. É insatisfação. Se eu estou insatisfeito, eu estou infeliz. Então, para que eu seja feliz espiritualmente, necessário faz que eu faça o quê? Deseje meu progresso. Desejando o progresso, eu entre no trabalho do meu progresso. E para que eu alcance as instâncias da luz do amor dentro de mim, para dizer assim, batei a porta para tu entrar, é preciso que eu tenha amado. Esse é o trabalho que Deus dá a todos nós. E quando se fraciona esse trabalho que eu falei da caridade, ele se estende a muitas coisas, a um sorriso, a um abraço, a uma palavra de conforto, a um gesto, a dar um alimento, a dar uma vestimenta, a dar uma casa, a dar 1 milhão, não importa. O que importa é que você dê com vontade de dar, com ensejo, a pretensão de ajudar, seja o que for. Tanto faz você dar 1 milhão a R$1 a uma pessoa, uma casa com tudo mobiliado, como se você der um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Depende da necessidade de um e de outro, isso tem o mesmo valor para Deus. Não tem altura, nem espessura, nem dimensão nenhuma. Aquilo é caridade, não importa. Lembra-se daquela passagem do rico lá, que dá muito ouro, e o outro não dava quase nada. Aí quando chega no mundo espiritual, que foram pesar os sacos, o saco do que tinha nada, a balança sobe e o outro que era muito subiu. Ele disse, mas por que eu dei muito e esse aqui deu pouco, porque está maior? Porque esse deu com vontade, deu do necessário, deu com amor, deu com desprendimento. E é isso que todos nós temos que apresentar em relação à dádiva, à nossa construção do nosso eu de amanhã, da nossa espiritualidade, de nossa felicidade, tem que ser justamente a tarefa do amor. E é isso que Jesus, ele vem falar para todos nós, com essas palavras maravilhosas, sem querer ofender consciência nenhuma, trazendo para nós esse roteiro maravilhoso, né, de como sublimar a nossa existência, a nossa vida. É claro que todos nós precisamos ainda do trabalho material e das coisas materiais. Ninguém aqui está dizendo que os bens materiais é um objeto de perdição. Muitos podem confundir. Jesus disse que um rico não entra no reino do céu. Ele não falou que era o rico que entrava no reino do céu. Ele falou que muitas vezes a fascinação pela riqueza faz com que a criatura desvie-se do reino do céu. É uma diferença muito grande. Desviar-se por causa da fascinação. Se eu amar mais o ouro do que a Deus, do que a mim, eu estou perdido. Por isso Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo, se fascinar pelaquilo, se apegar demasiadamente. Qual é o obstáculo maior? Está no livro dos Espíritos. O obstáculo maior para a nossa espiritualização? Os bens materiais. A matéria. Nós experimentamos, vivenciamos as experiências espirituais com muito afinco e esquecemos da experiência espiritual. Nos alimentamos, nos abarrotamos de tudo que é de matéria, tangível, palpável, que nos dá prazer ali naquele momento. Mas ainda esquecemos e somos ainda pedintes, mendigos da espiritualidade. Náufragos,
Quando desencarnamos, chegamos lá como náufragos, porque perdemos tudo que tínhamos, até o corpo, que achávamos que era nosso. E aí somos pedintes lá. Então aquele que trabalha para a sua elevação espiritual, aquele que realmente deseja, que busca, trabalha e bate a porta, ela vai se abrir. Jesus estava coberto de razão. E nós mesmos experimentamos isso. Qualquer um de nós que tenha dado um pedaço de pão a um cachorro sarnento na rua, que quando ele olha para você e balança o rabo, você experimenta em você a satisfação de ter ajudado um ser, uma criatura vivente. Imaginem aos nossos semelhantes, porque eu digo isso em relação a que você, a tudo que você ajudar é sublimado, mas hoje as pessoas não ajudam nem as outras. Vemos hoje, nesse momento difícil que passamos da pandemia, as pessoas se esconderem, os cristãos, os que pregam a caridade fora da salvação, gente. Não estou dizendo aqui que é para tirar máscara, não usar álcool gel e estar beijando os que estão com Covid, não, e abraçando, não. Eu estou dizendo daqueles que seguem o protocolo da ciência, mas que também seguem o protocolo da moral, da ética e do amor ao próximo. Isso é justiça, isso é amor, isso é caridade. Observar quem está perto de nós, porque às vezes, será que é lá no Japão que estão precisando de comida? Não, bem pertinho de você tem uns que estão precisando, bem pertinho. E às vezes não é só de comida, como eu falei, é de muitas outras coisas. Então se reconhece o cristão por isso, por muito ele amar. Maravilhoso isso aí. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E primeiro ele diz, espíritas, primeiro amai-vos, depois a segunda lição é instruir-vos. Mas todos nós fazemos ao contrário. Primeiro instruímos, depois é que amamos. Já prestaram atenção? São raríssimos os casos que fazem ao contrário. É a mesma coisa de orar e vigiar. Quando Jesus fala, mas eu oro e vigio. Isso é verdade. Você ora por você e vigia os outros. Na verdade, era para você orar pelos outros e vigiar você. É uma complicação. A gente gosta de inverter. Porque invertendo, o ego da gente se satisfaz. Então é isso que Jesus pede para nós. Num momento de dificuldade, que se reconhece realmente aquele cristão. Eu sei que há interesses mútuos aí fora, de vários credos. Mas aquele que tiver seu coração pautado na ideia de realmente ajudar aqueles que sofrem, esse realmente está trabalhando com afinco para ter o merecimento justo na morada lá do Pai. E nós sabemos disso, que depois daqui nós iremos para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Mas ainda estamos tão apegados aqui, né? Ninguém quer ir. Falamos muitas vezes em mundo espiritual. O mundo espiritual, nosso lar, a coluna aqui da grande estrela. E no mundo espiritual chegar lá, aquelas coisas mais lindas do mundo, todo mundo de branco, todo mundo dizendo que você é maravilhoso. Né? Todo mundo pensa nisso, mas se perguntar, quer ir, Mário, para lá? Rapaz, dá para ir agora, não dá para ir próximo ano, porque tem uma promoção para receber, rapaz, todo mundo para receber essa promoção. Deixa eu ir para ir depois. Todo mundo é assim. Jesus Cristo é maravilhoso, é nosso Senhor. No dia do arrebatamento, no dia eu vou com Ele. Quando Jesus chega, meu irmão, sua hora, não, pelo amor de Deus, faço não. Se revolta, deixa eu ficar mais um pouquinho. Tenho meu filho para criar, tenho um neto que nasceu agora. Gente, pelo amor de Deus. Então, onde aprendemos isso, onde aprendemos que a vida espiritual existe, onde aprendemos que a vida continua, onde aprendemos que só o amor ao próximo, que só eu ajudando o meu irmão eu posso me ajudar. Claro, obtendo recursos lícitos meus, de qualquer esfera de magnitude, tanto seja no campo da moral, da ética ou do material. Eu só posso dar alguma coisa a alguém quando eu tenho. Então vamos aprender a amar, gente. Trabalhemos para amar, para podermos distribuir esse amor. E aí, com certeza, a gente se desapega dos bens materiais e se entrega a Jesus. Haroldo Dutra Dias conta uma história bem interessante, bem rapidinho. Que São Francisco, certa vez, deu uma prova muito grande de fé e desprendimento dos bens, que ele já era desprendido, claro. Ele não tinha bem materiais, tudo ele tinha, ele dava aos outros, vivia numa simplicidade formidável. Mas ele foi fazer uma viagem até um mosteiro. E lá foi com um discípulo, e a viagem era longa, naquele tempo não tinha cavalo, não tinha não, só que tinha cavalo é quem tinha dinheiro, é como quem tivesse um carro hoje. E eles iam a pé, andavam a pé, aqueles viajores, aqueles monges andavam a pé. E levou pouca provisão.
provisões. No meio começou a gear, nevar bastante, aqueles temporais. E eles foram se abrigando e foram comendo o que tinha. E foram chegando ao seu destino cada vez mais escassos daquilo que ele tinha levado. Já faltando a água e a comida, já bebiam água com gelo. E é lógico que no frio você bebe menos água. E quando eles chegam no mosteiro lá, já sem provisões, eles batem a charrua lá do templo, a porta. E um homem atende e diz: pois não, o que é que vocês querem? Pai Francisco, chamavam Pai Francisco quer falar com o monge desse mosteiro. Vocês são loucos. Francisco é um homem sábio, jamais enfrentaria uma tempestade dessa para vir aqui falar com ninguém. Vão para lá, bando de vagabundo, e fechou a porta. Pronto. Foi o desespero do discípulo de Francisco. Vamos morrer, e caiu na neve chorando. E nessa hora Francisco jogando neve para cima e rindo. Aí ele parou, olhou assim, disse: mas Pai Francisco, nós vamos morrer. Não temos mais nada. Ninguém nos atendeu, olha como as coisas estão, não tem mais nada, vamos morrer. Ele disse: calma, homem, por que você acha que vai morrer? E por que o senhor está rindo? E por que o senhor acha que ele não vai morrer? Ele disse: não, é uma coisa só. Porque eu nunca me vi da forma que eu estou. Eu estou entregue agora a Deus. E para mim é maravilhoso, eu estou entregue a Ele. Ele faça de mim o que quiser. Olha aí a prova. Naquele momento ele se entregou. Quando a gente tem que parar de ser controlador. Muitas vezes nós somos ansiosos, a maioria dos ansiosos são controladores. Né? Quando nós queremos controlar a coisa, nós perdemos o controle. E quando nós perdemos o controle, descambamos para o medo, para a ansiedade e para toda a qualidade de coisa ruim. Não adianta querer controlar tudo. Veja o que você pode fazer. O que você pode fazer, você não pode fazer. E quem pode fazer é Deus, ou quem sabe fazer. Eu posso exterminar a pandemia? Não. Um conjunto de homens sábios que trabalham da sua vida todinha, pesquisam vacinas lá, para fazer uma vacina que não é nem 100%. Mas eles estão trabalhando para aquilo ali. Eles estão fazendo alguma coisa, mas eu não sei fazer aquilo que eles fazem. Mas Deus sabe fazer qualquer coisa. Mas Ele deixa para saber até onde é o ponto de entrega nosso, para onde vai a nossa fé, para onde pode nós chegar, testando e aprovando cada vez, cada um de nós. E nunca se esqueça das palavras de Jesus: na terra só tereis aflição. Estamos no momento das provas finais, gente. E vamos nadar e morrer na beira da praia? Não, não é isso? Então que Jesus possa abençoar nós outros. Como terminou, Pai Francisco? Termina a história? Não, ele, depois eu abri o mosteiro, ele entrou. Ah, tá certo, ela falou a verdade. Ele ficou lá, aí veio outra caravana com o monge, que estava numa charrete, e entrou o Pai Francisco, e o discípulo ficou de boca aberta, com tanta alegria daquilo ali. Mas a moral da história também diz: não importa, gente, onde você esteja, na boca de um canhão, na cratera de um vulcão. Se você não tem o que fazer, o que é que você vai fazer? Entregar-se a Deus. Não tem mais outra coisa. Não tem outra coisa. Se eu me desesperar, é pior. Desespero não constrói nada. Desespero não constrói nada. Acalmar-se. Porque se for sua hora de ir, será. E ninguém poderá evitar. Não é isso? Então confiemos em Deus, mas façamos também a nossa parte. Façamos a nossa parte. Não achar: não, eu tenho fé demais, eu vou pular daqui. Você não tem asa. Porque se você tivesse asa, Deus tinha feito você um passarinho, nem uma avestruz, que a avestruz cair, também desce, né? Então vamos ser prudentes, mas acreditar em Deus e trabalhar para o nosso progresso. Tendo justamente isso, o desejo de crescer, vontade firme, trabalhando insistentemente para poder bater na porta e abrir essa porta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.